Olá pessoal, tudo bem? Então, iniciando aqui esse bate-papo que eu tinha prometido já há algum tempo, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é que está o meu operacional e também o que que eu enxergo aqui no Renko operando o dólar, tá? Um desafio que eu tive sempre muito grande foi em focar em apenas um ativo, né? E então, já há algum tempo eu consigo hoje operar apenas o dólar e dar minha atenção total para o dólar. E eu faço hoje o trabalho em cima desse operacional já fazendo algum tempo, aí, em torno de um ano que eu estou trabalhando em cima disso para operar apenas uma coisa, né? Uma coisa que a gente fala muito que não é interessante ficar trocando operacional. Lógico, a gente sempre está estudando, aprendendo uma coisa nova, alguma coisa ou outra. Porém, eu consegui já há algum tempo focar em apenas uma situação. Então, eu quero mostrar primeiramente o meu gráfico que eu tenho mais utilizado, que é o gráfico de Renko. O Renko me traz uma visão de uma forma diferente da movimentação do preço, diferente do que a maioria está acostumada, né? A maioria está acostumada com candles, apesar que hoje em dia já está ficando bem mais popular também outras situações, como gráfico de pontos, né? Ou até mesmo a utilização de fluxo. Eu não tenho como dizer aqui certo ou errado, o que, que é melhor, o que, que é pior. Para mim isso não existe, tá? Para mim o que existe é aquele operacional que cada um vai conseguir desenvolver e aquilo que ele se sinta confortável, tá? E é isso que eu quero mostrar, a forma que hoje eu opero, uma forma que eu tento fazer com que ela se torne a mais simples possível, mas que eu me sinto confortável. Não adiantou eu fazer lá diversos cursos, uns com stops muito grandes, outros com stop muito pequeno, querer misturar as coisas. Então, o que eu me senti confortável foi a forma como eu opero. E sim, eu utilizo outras informações além do Renko, né, para validar e me ajudar nas minhas operações. Então, principal para mim, posicionar as minhas ordens, posicionar a minha forma de operar é no Renko. Por que isso? Para mim, do meu olhar, ele fica mais visível. Eu consigo enxergar melhor as regiões onde eu devo posicionar e desistir de uma operação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, então, primeiramente, um gráfico pelado, um gráfico sem nenhum tipo de indicador. É o gráfico de 4R. A única coisa que eu fiz nesse gráfico foi tirar totalmente a cor dele, né? Então vocês podem observar aqui, ó, em aparência, se alguém ainda não tem conhecimento, então tu clica em cima do box e coloca então os candles negativo e positivo e as linhas também em branco ou automático aqui no caso, né? Principalmente aqui o negativo que vai estar por padrão vai estar em preto, tá? Eu coloco ele em branco. Então eu vou ter aqui um gráfico limpo, sem nenhum tipo de indicador e o mais limpo possível, tá? O que, que eu vou mostrar para vocês aqui, nesse caso aqui do Renko? O que, que eu tenho feito? Eu estou sempre buscando operar aquilo que é o de mais básico que a gente aprende no mercado financeiro, que é buscar operar sempre a favor da tendência, tá? E também observando então topos e fundos para cima ou para baixo, né? Então, quando eu quero localizar uma tendência, uma premissa básica, então, para mim encontrar a tendência é observar uma região de fundo com uma região de topo.
Logo após eu vou ter um novo fundo e um novo topo. Observe que esse topo, por exemplo, já ficou superior a esse. Então aqui assim eu tenho uma pernada de alta, tá? Bem simples. Vocês podem observar que esse primeiro rompimento ele até aconteceu bem pequeno e voltou a corrigir. Essa correção que aconteceu já nesse primeiro movimento aqui, ele chegou a romper esse fundinho aqui, esse pivôzinho anterior, tá? Então, ele aqui já me dá um alerta aqui que eu posso estar começando a entrar numa região de congestão. Deixa eu já limpar aqui para não ficar muito sujo. Então, o que eu quero localizar dentro do meu gráfico do Renko? Uma pernada de alta, uma correção e uma continuidade desse movimento. Só que nada é perfeito, tá? Nós não vamos encontrar perfeição no gráfico a todo instante. Então, em alguns momentos, como aqui, vai ter uma leve correção que vem aqui, ó, e poderia ter já, nesse caso aqui, desfeito então esse movimento de alta. Ele poderia ter começado a voltar a correção para baixo. Por exemplo, perna de alta, marcou um topo, marcou um fundo, subiu, marcou um novo topo. Se a gente olhar isso aqui, poderia ser considerado um topo duplo. Ele poderia ter feito o quê? Rompido esse fundo anterior, voltado a cair e continuado pernas de baixa. Tá? Não foi o caso aqui. Com o gráfico parado, é muito fácil fazer essa análise, né? O gráfico parado fica muito fácil de entender que o mercado está subindo. Mas como eu estava dizendo, nada é perfeito. Então, a gente tem que estar preparado para situações onde vão acontecer isso aqui. Se eu considerar esse fundo aqui, do mercado simplesmente vir aqui e me estopar, caso eu tenha entrado numa operação nesse aqui. Tá? Mas isso aqui é só uma análise prévia, então, do que eu quero passar. O que eu opero? Pivôs no Renko, no dólar. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Eu procuro as minhas entradas sempre nestas pequenas correções do Renko. Eu quero entrar aqui com stop curto. Stop curto. E buscando o quê? Eu quero buscar alvos maiores. Para a gente ter aquela famosa compensação daquela operação, onde a gente paga mais barato para comprar, né? Ou quando a gente tomar o stop, que o stop seja curto, e para quando a gente tiver o ganho, então que esse ganho seja importante, que a gente consiga ser relevante, para a gente ter sempre uma compensação financeira que vale a pena no nosso operacional. Não adianta eu fazer uma operação onde eu aceito um stop de 10 pontos e quando eu ganhar 5 pontos. Então a matemática nesse caso, a gente sabe disso, não fecha. Tá? Então, para mim, determinar de alguma maneira essa questão, esse custo-benefício das operações e entender que tipo de tendência, em que momento que eu estou no gráfico, aí sim eu utilizo alguns indicadores. Tá? O primeiro indicador, o mais simples que eu utilizo, é o detector de topo e fundo. Tá? Então, para adicionar, você vai lá em indicadores, adicionar, né? Indicador aqui, ó, detector de topos e fundos. Você clica nele, clica em inserir no gráfico, dá um OK e ele vai mostrar aqui já, então ele é de forma de linha. Clicando duas vezes em cima do indicador aqui ou aqui em cima, ele vai mostrar algumas configurações que nós podemos fazer. A primeira delas é o parâmetro de período, tá? Esse parâmetro de período eu utilizo 3 ou 4 em período, tá? Tanto faz 3 ou 4. Quanto maior esse número, ele vai marcar menos vezes os topos e fundos, tá? Na opção de desenho, ele tem marcado por padrão desenhar linhas, que é essas linhas laranjas que ele marcou aqui no gráfico para nós. Eu não utilizo as linhas porque acaba confundindo um pouco. Eu gosto de usar os rótulos, tá? Vocês já vão entender por quê.
Na aparência também eu tiro a cor laranja e coloco a cor branca, tá? E dou um aplicar. Muito bem. Então, a partir desse momento, o nosso gráfico agora já me ajuda a entender melhor visualmente aonde que eu vou ter fundos bem marcados, topos bem marcados, fundo bem marcado, topo bem marcado, né? Um novo fundo. E aqui em cima, apenas aqui em cima, eu vou ter um novo topo. Aqui eu vou ter um novo fundo, um novo topo. Vocês podem ir vendo que esses fundos vão se tornando ascendentes. Quando eu observo o gráfico dessa forma, eu consigo enxergar melhor e mais visual que eu estou sim numa tendência de alta, que eu não preciso ter um desespero em finalizar uma operação vitoriosa, por exemplo. Então, uma coisa bem interessante, quando eu estou numa operação no dólar e eu quero que essa operação ela se torne o mais lucrativa possível, eu preciso entender uma forma onde eu consiga fazer uma condução interessante dessa operação. Se eu conseguir entrar numa operação e ela é uma tendência, eu preciso de uma ferramenta que me ajude a surfar essa tendência. Então, para isso, a gente pode utilizar média móvel, a gente pode utilizar canais, a gente pode utilizar Stop ATR, que é um indicador para isso, né? Que ele vai marcando as linhazinhas e mostrando uma relação de stop interessante para a gente ir protegendo a nossa operação. Eu, particularmente, quando perco o medo de operar, perco a ansiedade e quero navegar tranquilo numa operação de tendência, para mim, a melhor forma que eu encontrei é essa questão dos topos e fundos com esse indicador aqui, tá? Então, vou exemplificar para vocês. Vocês podem ver que aqui vinha o mercado numa tendência de baixa, né? Ó, tava fazendo um topo maior, um fundo, um topo, um fundo menor, um topo e fazendo descendentes. A partir desse momento aqui, ele quebrou essa sequência ao romper esse topo aqui, correto? Vocês podem ver que aqui tem um topo. Então o preço voltou e não respeitou mais essa sequência. A partir do momento que o preço parou de respeitar aquela descida, eu vou marcar essa região aqui. Eu marquei essa região, o preço rompeu, fez um pullback praticamente em cima dessa região, correto? E voltou a subir. Vocês podem ver que foi até de uma forma modesta o rompimento desse topo aqui. E logo voltou. Por que isso aconteceu? Lembra que a gente estava falando sobre uma tendência que a gente estava vindo então de baixa, essa tendência foi quebrada e a gente começou a subir. O preço, e vocês sabem bem disso, que o mercado não faz com que as coisas simplesmente estão caindo, 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 daqui a pouco vão subir, 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 subir. Isso talvez algumas vezes até no nosso cérebro pode até pensar que seja assim. Principalmente quando a gente cria aqueles operacionais ou aquela ansiedade de começar a procurar fundos, né? Ou começar a procurar topos. Então esse era um grande problema que eu sempre tive no mercado. Perdi o bom movimento da entrada correta da tendência de baixa e o preço está caindo, automaticamente o cérebro começava a pensar: eu quero achar um fundo, quero achar um fundo. Não, aqui vai ser o fundo. Para daqui não passa, eu vou comprar. Aí tu comprava, o preço fazia uma subidinha assim bem discreta e logo descia e te estopava. Aí descia mais um pouco, não, agora é o fundo. Aí tu vai lá e compra de novo naquele fundo. Não, isso aqui não é fundo. Então, se você não quer quebrar no final de um dia de forte tendência, o que é o correto? A gente tem que ter a paciência, né? Espera quebrar aquela sequência então de baixa, espera uma correção e aí a gente vai começar a procurar esses movimentos ascendentes. Se a gente quer entrar numa compra depois de um movimento forte de baixa. E quando vai acontecer esse movimento aqui? Tem muita gente vendendo, muita gente que vendeu, né? Vários contratos para que esse preço tivesse esse deslocamento e caísse. Eles não vão entregar isso de graça. A partir do momento que o mercado chegou aqui,
e começou a subir, por que o mercado está subindo? Isso aqui é uma questão bem importante que a gente precisa entender a todo momento. O que provoca com que o mercado se movimente? A gente tem players que estão vendendo contratos, em algum momento eles vão ter que comprar de volta para realizar o seu lucro. Ou players que começam a comprar aqui e em algum momento eles vão ter que vender esses contratos para realizar o seu lucro. E aí o que acontece? Digamos que alguém está comprado ou vendido aqui e entrou uma força compradora muito forte. Vai comprar, comprar, comprar. Quem estava vendido vai ter que se desfazer, em primeiro lugar, para fazer o seu lucro. E, em segundo lugar, ele precisa entregar os seus contratos porque ele vai começar a ser estopado. Porque digamos que ele vendeu aqui. Até aqui ele fez o lucro dele. A partir daqui, se ele não conseguiu se desfazer dos seus contratos, se ele não encontrou liquidez suficiente para se desfazer dos seus contratos, ele começa a ser estopado. Ele vai começar a entregar os seus contratos a qualquer preço. E aí o preço automaticamente tem um impulso de alta. Tá? É uma matemática, uma situação bem simples. Isso é uma coisa que é muito importante entender, é a questão do mercado. Sempre estamos trabalhando com vendedores ou compradores. Então, digamos que o Bradesco começou vendendo um topo, né? Vendeu lá, se posicionou em 2.000 contratos do cheio e está vendendo e o preço está caindo. Em algum momento ele vai ter que realizar seu lucro. Ele não vai ter como vender o resto da vida. Ele precisa se desfazer daqueles contratos que ele adquiriu na parte vendedora. Quando ele começa a entregar esses contratos na venda, quer dizer que alguém está comprando de volta e quer comprar. Quando a gente compra, o que a gente quer que faça? A gente quer que o preço comece a subir. Então, aqui é um momento que muitas vezes acontece esse tipo de situação aqui, ó, que é alguém vendendo, né, procurando a liquidez na venda. Digamos que na outra ponta a gente possa ter aqui, por exemplo, o BTG vai começar a comprar, possivelmente o BTG que está na ponta compradora está querendo que o preço suba porque ele deve estar negativo na sua posição financeira e ele vai começar a comprar contratos. E aí vai encontrar isso aqui, ó, né? Esse movimento de tranqueira. Aqui o preço até que subiu facilmente, mas poderia muito bem ter ficado fazendo isso aqui, ó, que a gente chama de lateralização, que na verdade é um momento em que estão trocando figurinhas, eles estão ajustando as suas posições. Né? Lembra daqueles dias que a gente acaba pegando lá um gap no dólar lá de 40 pontos, 50 pontos. E aí a gente fica naquela ansiedade pensando, pô, abriu com um gap de 40 pontos, automaticamente esse preço já vai começar a subir, porque alguém vendeu. Quando a gente olha um gap, muita gente acha, que o mercado já abriu lá embaixo. Não. Teve um pré-mercado, teve um leilão onde alguém vendeu. Né? Players já se posicionaram na sua venda. E aí, ao ter um deslocamento tão forte de 40 a 50 pontos, dificilmente o preço vai subir 50 pontos correndo ou vai cair mais 50 pontos. Na verdade, vai ter o quê? Uma troca de figurinha, onde o pessoal agora, puxa, teve essa pancada aqui, a gente precisa agora organizar as nossas posições. Quem está no prejuízo comprado, por exemplo, tem que começar a fazer preço médio, né? Trocando figurinhas, se utiliza muito de robô, quando a gente fala, os robôs estão operando. Claro, os grandes bancos eles não vão ter manualmente ali pessoas fazendo rapidamente o que eles precisam fazer. Eles fazem vendas e compras e contratos, muitas vezes buscando um ponto, mas com uma quantidade muito grande de contrato. Tu tem uma quantidade muito grande de contrato, que tu ganha 1 ponto, 2 pontos com aqueles contratos, o teu médio vai se ajustando e melhorando. E aí entra essa questão aqui da zona de congestão, zona de briga, e o que acontece com a sardinha, o que acontece com o pequeno player, né? Que está ansioso lá vendo tudo isso acontecer. A gente fica tentando comprar e sendo estopado em seguida. A gente precisa entender que esses momentos de mercado existem o tempo todo.
Quando eu busquei criar o meu operacional, onde eu tentava criar regras de coloração, entradas, saídas, leituras, a minha vontade simples era criar um robô. Né? Eu queria criar um robô que operasse sozinho, que enxergasse um sinal no gráfico e passasse a operar sozinho para mim poder evitar toda a questão emocional, onde eu deixaria simplesmente que ele funcionasse. E depois de tanto tempo buscando, encontrando esse entendimento, eu percebi que não é viável. Porque você não consegue dizer para o robô, olha robô, hoje teve um gap de 50 pontos. Né? Nesse momento aqui, isso aqui é uma congestão, os caras vão brigar aqui dentro. Nós somos muito pequenos perante a força do mercado financeiro. Tá? Mas bora lá então, vamos seguir para o que é interessante. O que eu quero passar para vocês principalmente então é uma leitura de mercado, dizer para vocês que não existe um setup perfeito e o que a gente tem que ter é buscando sempre então uma relação. Quando lucrar, a gente tiver um lucro interessante, um lucro bom, e quando a gente tomar um loss, que esse loss seja pequeno. Tá? Então eu venho do movimento de queda, marcou bem aqui um topo, um fundo que não conseguiu superar o fundo anterior. Tá? A partir daqui, então, já liga um alerta. Opa, eu vou começar a procurar por sinais de compra. Eu estou estolpando nesse momento os vendedores. Deixa eu até marcar uma linha aqui, até melhor, que vai ficar fixa aqui para a gente entender isso. Vou utilizar essa linha aqui, ó. Deixa eu tirar o imã. Ó, aqui. Então aqui eu tenho então aquele topo anterior importante, está aqui ele. E aqui é o momento então que ele foi rompido. E aí, como eu falei para vocês, poderia muito bem se criar aqui um momento de congestão. Não, até que não aconteceu. Mas enfim, o mercado simplesmente então subiu, corrigiu, voltou a subir. Teve dificuldades, voltou. Então aqui é um movimento que eu poderia ter tentado uma compra, tá? Nesse box aqui, que seria, vamos ver bem certinho aqui o preço, aqui, ó. Digamos que eu tivesse comprado aqui no rompimento desse box, tá? No preço 59,50. Quando eu busco essa compra aqui, eu tenho trabalhado com mais lotes, o meu stop padrão ele está em 4 pontos, 4 pontos e meio, tá? Mas olha só que interessante que eu vou dizer para vocês. Esse indicador topo e fundo, ele não vai aparecer direto na tela de vocês. Ele vai aparecer conforme o movimento do preço. Ele não adivinha aonde está um topo e aonde está um fundo. Eu quero posicionar sempre o meu stop, eu quero posicionar sempre o meu stop, a forma correta que eu entendo, sempre no fundo anterior. Então, quando eu comprei aqui, esse fundo não estava marcado ainda, somente na minha cabeça. Eu saberia que ali poderia ser um fundo, mas eu não tenho essa certeza. Não tenho a bola de mágica de previsão para dizer, ó, aqui é o fundo. Não posso afirmar isso 100%. Tá? Então, olha só o que eu faço. Nesse caso, se eu resolver comprar aqui, nesse candle aqui, o meu stop está nesse fundo anterior, que é aqui. Ele fica já um stop mais caro. Tá? Mas como eu estou buscando uma tendência, aqui é meu stop seguro. Quanto é esse stop? É um stop muito caro, de 17 pontos. E aí vai ficar naquela. Eu quero entrar aqui ou não? É seguro para mim entrar aqui ou não? É eu que vou tomar essa decisão. Vou entrar numa operação com stop de 17 pontos? Qual é o meu objetivo quando eu entro nessa operação?
meu primeiro objetivo, quando eu opero essa questão dos pivôs no Rengo, é trabalhar o preço com mais contratos. Eu não consigo sim trabalhar com um contrato, é difícil. Eu digo para vocês, para mim, no meu operacional, operar com um contrato é difícil. Mas eu buscaria sempre o topo do pivô anterior. Onde é que está o topo? Está aqui, ó, bem junto do preço. Então eu entraria numa operação de 16 pontos de stop para buscar 3. É interessante para mim? Eu acho que não. Então aqui é uma operação bem difícil para entrar. Ah, mas eu sou bem arrojado, estou com caixa, eu vim fazendo lucro, eu quero arriscar, não vou entrar com 20 contratos, vou entrar com 2, com 3. Eu acho que eu posso aguentar esse respiro se for acontecer de 16 pontos. Aí cada pessoa, como eu falei para vocês logo no início, eu não estou aqui para dizer o correto é isso ou aquilo, não. Cada pessoa vai desenvolver o seu operacional, a sua forma de operar, da forma que você fica confortável. Porque aqui ele corrigiu e teve dificuldade para subir. Mas ele poderia ter subido tudo direto. Então, cada um vai saber como proceder nesses momentos. Correto? Muito bem. Então, digamos que eu comprei aqui. Se eu comprar aqui, meu stop tem que ser aqui. Meu stop seguro. Último fundo, lembra? Agora, o preço subiu, fez um novo topo, bem pequeno. Não posso dizer que é uma tendência clara aqui. Esse topo aqui está pequeno. E voltou a cair. Já me mostrando que posso estar encontrando uma zona de congestão. Então, a partir daqui, eu vou começar a observar se eu estou numa tendência de alta ou se eu estou numa congestão. Lembra aquela linha que a gente marcou do rompimento daquela sequência, onde a gente quebrou aquela sequência de quedas? Ela continua aqui e ela é bem importante. Então, aqui seria um outro ponto que eu poderia comprar, nesse box aqui de reversão. Deixa eu marcar aqui, ó. Porque eu não sei onde está meu topo, onde é que é meu fundo. Eu poderia comprar aqui. Se eu compro aqui, agora esse fundo aqui já está marcado. Então, se eu compro aqui, meu stop está mais acessível, 6 pontos. Mas qual é o meu objetivo se eu comprar aqui, então? O que eu falei antes? A parcial no pivô, em torno de 4, 5 pontos, seria aqui. Esse aqui seria o meu primeiro objetivo. Então, se eu comprar aqui, meu stop estaria no 54, 55. Vocês podem observar que em seguida ele fez mais 3 boxes contrários. Mas, se eu comprei aqui, se eu coloquei o stop aqui, sim, eu fui estopado. Porém, em seguida, ele já fez mais um box de reversão, que está aqui, ó, respeitando essa linha que a gente marcou previamente. Se eu resolver comprar aqui, onde é que meu stop vai estar? Meu stop vai estar ou aqui na região dos 55 novamente, onde eu acabei de ser estopado, ou logo abaixo desse box, que seria em torno de 4 pontos. Então, eu poderia tentar comprar aqui novamente. Se eu comprar aqui, qual é o meu primeiro objetivo? Cabeça do pivô, que está aqui, ó, em torno de 7 pontos de ganho. Tá? Ali no 65. Aqui seria o meu primeiro objetivo. Então, digamos que eu entrei nessa operação com um risco de 4,5 pontos para buscar 7 na parcial. Digamos que eu comprei aqui, eu vou realizar aqui, né, na cabeça desse pivô, e aí vai me sobrar um contrato, ou o restante do meu lote. Eu não sei que mão que a gente vai operar. Quando eu tenho mais contratos, eu vou poder buscar outros tipos de alvos. Eu poderia traçar alvos com FIBO, poderia traçar alvos em regiões importantes, que mais tarde eu quero gravar em um próximo vídeo, então, quais são essas regiões que eu utilizo, como traçar alvos com FIBO, com a projeção de FIBO, né? Ou até mesmo alvos na retração de uma queda, a gente vai procurar retração para encontrar possíveis alvos. Então, eu preciso fazer com que a operação ela se torne interessante para mim. Então, eu fiz essa entrada aqui, realização de lucro aqui e vou deixar um contrato para conduzir. Ah, eu quero sair com um total de 10 pontos, de 20 pontos. Você vai poder sair. Olha essa pernada, que linda que ela foi. Nessa primeira sequência de subida, ela já andou 30 pontos. Facilmente, ó. 30 pontos. Se você tira a ansiedade,
você vai deixar ela subir, você vai deixar ela subir porque você não sabe onde é o topo. Você não sabe se ela não vai subir 100 pontos. Vamos observar que o horário aqui nesse exemplo é só um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que tem que operar às 4 da tarde, às 3 da tarde, 5, mas é só um exemplo. Sem ansiedade, subiu, você fez as suas parciais, teu contrato está protegido aonde? Aqui, ó, aqui tem um fundo, tu deixa aqui. Ah, mas se voltar tudo? Se voltar tudo, paciência. Você precisa determinar até onde você é capaz de segurar a operação ou não. Mas a mensagem que eu quero dar para vocês nesse primeiro vídeo do operacional é isso. Fez um novo fundo, subiu, 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 aqui marcou um fundo importante. Esse contrato que eu entrei aqui, eu vou trazer ele para cá. E vou deixar acontecer. Subiu, fez novo topo. Observe que esse topo é menor que esse topo, correto? Então daqui a pouco ele pode vir aqui para baixo, rasgar e cair, certo? Então a gente também não vai rasgar dinheiro, a gente vai proteger aqui a nossa operação. Protegemos nossa operação aqui. É uma operação interessante? Olha, se a gente entrou certinho aqui, até aqui deu 18 pontos. Lembre que o nosso risco inicial era aqui, eram 4,5 pontos. Então, nesse primeiro fundo aqui, ele fez 18 pontos. Subiu, fez um topo, desceu, corrigiu, fez um novo fundo. Lembrando que os fundos e os topos são desenhados depois. Marcou um novo fundo. Esse contrato que estava aqui, eu vou trazer para cá. Subiu, fez um novo topo e já estou feliz. Por quê? Porque esse novo topo está acima do topo anterior. Novo topo, acima do topo anterior. Novo topo, acima do topo anterior. Novo topo, acima do topo anterior. Então, esse contrato que eu protegi aqui, eu vou trazer, eu vou proteger ele aqui, depois eu vou proteger ele aqui. Corrigiu, subiu, apareceu esse fundo aqui, ó, eu trago meu contrato para cá. E aí o que aconteceu? Subiu, desceu, corrigiu e perdeu. Aqui a gente pode estar iniciando então um movimento de reversão de tendência. Então, se deu tudo certo nessa operação, a gente tirou a ansiedade de lado. Uma operação que a gente iniciou às 4h26 da tarde e a gente vai levar até às 6 da tarde, mais ou menos, 5h56. Isso? 1h30 de operação. E a gente foi estopado aqui em cima, então, com 38 pontos de gain. Ou seja, eu estou arriscando uma operação de 4,5 pontos, onde eu consegui conduzir com 38 pontos. E aí vocês vão dizer para mim, me perguntar, mas Pazini, é possível? Consegue realmente fazer isso? E eu vou dizer para vocês, se vocês estiverem com a cabeça boa, não preocupados em, meu Deus, andou 10 pontos, vou colocar no bolso, vocês conseguem andar com 38 pontos. Né? Quero fazer vídeo sobre isso aí também, sobre como estar com a cabeça a melhor possível. Sei que é muito difícil, sei que é o nosso desafio diário para a maioria dos traders e colegas que eu conheço. Falando em operacional, operacional é a coisa mais simples possível, pessoal. Mais simples. Né? Dei sinais, dei mostra para vocês de como é que a gente pode operar aqui dentro desse ambiente. Eu não mostrei uma média móvel para vocês. Nada. Não mostrei os MACDs que eu utilizo, não mostrei, né, região de ajuste, de VWAP, né? Muita coisa que a gente olha nos vídeos, muitas coisas que a gente olha nos vídeos, a gente fica realmente ansioso, fica com medo, fica, pá, mas aqui tem a média 200, eu não posso entrar na cara da média 200, eu não posso entrar na cara da VWAP. Sim, tem muita coisa que a gente realmente tem que tomar cuidado. Mas a gente está num momento em que a gente acaba colocando muita trava, mais situações com medo do que de encorajamento para a gente poder operar tranquilo. A gente precisa de tranquilidade para operar. Né? Todo trader precisa disso, de tranquilidade para operar. Você estando tranquilo, sem buscar a meta financeira, você vai conduzir uma operação no dólar com 38 pontos. Vai ser com um contrato, com dois ou com 5. Vai depender da tua mão, da tua gestão de risco,
da tua capacidade de disciplina de gerenciar esses riscos aí, tá? Então, a primeira mensagem que eu queria passar nesse vídeo para vocês hoje seria isso aí. Onde a gente vai buscar, então, movimentos de pivôs, correção, entrar nessas pequenas correções, stop curto, alvo parcial para melhorar o nosso médio e nos proteger, nos dar uma assertividade maior na cabeça desses pivôzinhos e depois conduzir dessa forma aqui, pessoal. Eu faço isso quase todos os dias, tá? Quase todos os dias. E aí entra a questão que eu falo para vocês. Sou muito insistente, a maioria que conversa comigo sabe que eu falo muito sobre mesa proprietária, tá? Porque na mesa proprietária a gente vai ter uma gestão de risco um pouco mais flexível, a gente tem uma capacidade de operar com um pouco mais de contrato, um pouco mais de capital. Talvez a nossa cabeça fique um pouco mais tranquila sobre isso, tá? Puxei o gráfico um pouquinho para trás, ó, nesse horário aqui de 11 horas, meio-dia, geralmente tem uma congestão. Então a gente precisa entender isso aqui também. Observar muito a questão dos topos e fundos, né? Aqui, ó, vamos pegar um movimento ruim, ó. Então a gente vinha aqui no movimento de queda, subiu e fez um fundo acima desse fundo aqui. Então eu já vou imaginar, naquele início todo que a gente teve, daqueles 30 primeiros minutos de conversa, será que aqui já vai ser um movimento de alta considerável? Eu não sei, tá? Mas se eu for comprar aqui, a minha realização é aqui e vou tentar conduzir por aqui. Aí você vai ver que logo você já saiu da operação e ele já começou a fazer o quê? Agora topos descendentes. Mesma situação. Topo, topo, topo. E eu vou entrando sempre buscando a cabecinha do pivô de parcial e conduzindo pelo nosso marcador. Aqui já teria sido estopado, tá? Um pequeno gain. Mas aí eu vou chamar a atenção para vocês. Por que eu falei que eu buscava encontrar um robô, um operacional que operasse sozinho para mim? Isso aqui eu não consigo traduzir um robô. Porque aqui você está enxergando um fundo, um fundo, um fundo, vários fundos, um do ladinho do outro. Isso aqui significa o quê, pessoal? Isso aqui é uma congestão. E quando a gente quer navegar 38 pontos, 50 pontos, 80 pontos no dólar, a gente quer operar a congestão? Não. Para a gente poder encontrar 50 pontos no dólar, 80 pontos no dólar, a gente precisa de tendência, tá? Topos e fundos com força, seguindo uma sequência. Não fique frustrado ao entrar numa venda e em seguida ter sido tirado da operação. Se você foi tirado, isso foi uma coisa boa para você. Foi um sinal de que não é o momento correto de ficar na operação. Esse aqui não é o meu operacional. Quem quer operar com gestão, comprando caixote e vendendo, não tem problema nenhum. Não existe certo ou errado. Tá? O que não pode acontecer de forma alguma é operarmos com medo. Se eu operar 1000 vezes um caixote desses, sabendo o que estou fazendo e operando com disciplina, com gestão de risco adequada, vai ser sucesso operar o caixote. Se você quer operar tendência, você vai operar 1000 vezes a tendência. Porque você tem que acostumar o teu cérebro a tomar o stop e pensar, se eu tomei um stop é porque não estou na tendência. Não é o momento correto. No momento correto vai chegar e eu vou fazer 20 pontos. Eu vou fazer 30 pontos. Se eu fui tirado cedo da operação, é porque não era o momento correto. Beleza, pessoal? É um videozinho breve para começar a entender como é que eu enxergo a movimentação do mercado. Nos próximos vídeos eu vou trazer então os indicadores que eu utilizo e as regiões mais importantes que eu encontro dentro do gráfico diariamente para encontrar principalmente a realização de alvos para a gente poder executar e chegar tranquilamente esses alvos maiores que a gente procura dentro do dólar. Certo? Gostaram do vídeo?
Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá certo? Um abraço.